E aí, galera do canal, aqui quem fala é o professor de física, Alan. Oi, oi. Então vamos mais uma aula de física básica, mecânica. Tema esse chamado de queda livre. Galera, basicamente quando nós falamos de queda livre, ele faz parte de um tema chamado de movimento vertical. Movimento vertical no vácuo. O que seria esse meio chamado de vácuo? O vácuo vai ser um meio a qual as ações do ar são desprezíveis. Então quando você compra lá uma carne, aí vem escrito assim, carne embalada a vácuo. O que você tem ali? A embalagem bem aderida a essa carne. Isso por quê? Porque ali o ar não existe. As ações, os efeitos do ar são desprezíveis. Isso quer dizer vácuo. Então, galera, basicamente eu tenho aqui, como eu falei para vocês, movimento vertical. Dentro desse tema nós temos queda livre, Então aqui eu vou falar sobre a queda dos corpos. Então, desprezando os efeitos da resistência do ar, quando um objeto está caindo, o que você vai perceber, galera? Você percebe o seguinte, que ele vai percorrer distâncias diferentes, e nós vimos na aula de movimento variado, que ele percorre aumentando a distância dele. E essa distância na vertical chamamos de altura. Então ele percorre alturas diferentes, distâncias diferentes no mesmo tempo. Você percebe aqui que desse ponto para esse é menor distância. Aqui já aumentou a distância. Aqui aumentou um pouco mais e aqui aumenta um pouco mais. Isso está afirmando o que para a gente nesse momento? Que a velocidade aumenta. E aí, galera, se nós entendermos que a velocidade aumenta com o passar do tempo, então vai aparecer uma grandeza. E essa grandeza, todas as vezes que a velocidade varia, aparece uma grandeza chamada de aceleração. Então aqui eu tenho a minha aceleração, porém ela é chamada de aceleração da gravidade, representada pela letra G. Essa aceleração ela é uma grandeza vetorial. Ela tem um módulo, uma direção e um sentido. Qual a direção da gravidade? Vertical. Qual o sentido? De cima para baixo. Aqui, galera, essa aceleração da gravidade, ela vai depender de onde o objeto está. Mas mais à frente, lá em gravitação universal, nós vamos ver que essa aceleração da gravidade tem uma equação. Mas para a gente, nesse momento, vamos entender que a gravidade é 9,8 próxima de 10. Na Terra, Na Lua 1,6 e aí por diante. Tá bom? Então, falei de queda, eu tenho um objeto, inicialmente no momento em que ele está caindo, essa velocidade aumenta com o passar do tempo. Mas, se ele for arremessado para cima, sua velocidade diminui, anulando-se no ponto mais alto. Então o que eu vou entender? E quando eu pego o objeto e lanço ele de baixo para cima, como esse objeto vai se movimentar no sentido contrário ao da gravidade, que é para baixo, essa velocidade vai diminuindo com o tempo. Chegou no ponto mais alto, a velocidade ela é zero. Duas coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, o objeto está caindo, velocidade aumenta, movimento acelerado. O objeto está subindo, velocidade diminui, movimento retardado. Segundo detalhe que eu quero que vocês entendam, galera, seguinte, que em todo momento essa gravidade, essa aceleração, ela é constante. Até porque eu estou falando aqui que o movimento vertical ele é uma aplicação do movimento variado. E no movimento variado, a aceleração ela é constante. Então tem que entender o seguinte, o objeto cai, acelerado, está subindo, ele é retardado. Salvo em pouquíssimas exceções que vamos ver um pouco mais à frente. Segundo detalhe, em todo o trajeto, essa aceleração ela é constante. E o terceiro detalhe, quando esse objeto ele está caindo, ele está sendo abandonado,
com uma velocidade igual a zero, dizemos que o objeto está em queda livre. E quando o objeto é jogado de baixo para cima, a qual a velocidade inicial é diferente de zero, chamamos de lançamento vertical. Só para voltar aqui, o último detalhe é que o mesmo tempo que ele leva para subir vai ser o tempo que ele vai levar para descer. E aí nós temos basicamente, né, então, Aristóteles, né, e queda livre, né? O grande filósofo, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, acreditava que abandonando corpos leves e pesados de uma mesma altura, seus tempos de queda não seriam iguais. Mas Galileu trouxe algo diferente. Abandonando de mesma altura um corpo leve e um corpo pesado, eles caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante. E eu quero mostrar um vídeo muito interessante que tem no YouTube. Já preparei até para vocês. Olha que bonito esse vídeo. Esse vídeo eu acho muito fantástico para nós entendermos isso. Deixa eu só tirar o áudio aqui. Aqui ele vai demonstrar duas ideias para a gente aí. Ele tem uma pedra, ou melhor, uma pena e uma bola de boliche. É um vídeo da BBC. Ele vai abandonar os objetos, queda livre. O que a gente consegue entender? Que no ar, quem chega primeiro no solo é a bola de boliche, sem sombra de dúvida. Estão na mesma altura do solo. Mas aí logo depois, ele aciona uma máquina. Vocês podem depois ver, vou deixar na descrição do vídeo. Ele vai acionar uma máquina que vai simular o vácuo aí, ó. Olha que show de bola. Vai simular o vácuo, seria uma ideia de sugar todo o ar, né, contido ali dentro. Ele vai agora abandonar a pedra e a pena em câmera lenta. Observem bem, galera. Olha que show de bola. Os dois estão simultaneamente no mesmo ponto, né? Estão no mesmo ponto, na mesma posição, e vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Olha que show. Ali tem uma diferençazinha porque a pena é maior, suas dimensões. Mas Galileu justamente quis mostrar isso pra gente, em dizer o seguinte: se eu tenho dois objetos, vou voltar aqui, falando de queda livre. Então, se eu tenho dois objetos de uma mesma altura, se esse meio ele é um meio vácuo, os dois chegarão ao solo simultaneamente. Aí você vai perguntar assim, professor, por quê? Se você for observar, já que eu falei para você que o movimento vertical ele é uma aplicação do movimento variado, então se você observar as equações do movimento variado lá na minha aula de MRUV, nessas equações não aparece a massa. Então a massa torna-se desprezível, né, dentro do conceito da ideia de movimento vertical. Então aqui, ó, eu tenho uma pedra no ar, né? A pedra chega primeiro e no meio vácuo os dois chegarão ao solo simultaneamente. Então aqui, né, eu tenho basicamente o que eu falei para vocês, que ele vai, por ele percorrer alturas diferentes em tempos iguais, nós vamos verificar que quando ele desce o movimento é acelerado e tem um valor para a aceleração na gravidade, que na Terra é 9,8 ou aproximadamente 10. Aqui já estamos falando das equações. E eu quero que vocês percebam uma coisa, galera. Eu não preciso ficar decorando várias equações. É só eu decorar o quê? A equação do movimento variado. Só eu decorar. E aí pego as equações do movimento variado, vou trocar o A pelo G, né? Porque é a aceleração da gravidade. Então aqui essas são as equações do movimento variado que nós vamos aplicar na queda livre e no lançamento vertical, né?
Então, através da experiência, Galileu mostrou que corpos caem com a mesma velocidade, independentemente da massa. Consecutivamente, né, temos a aceleração da gravidade. Lembre-se, tá aqui as equações. Então, eu quis só mostrar aqui, ó, de uma mesma altura, eles vão chegar no solo simultaneamente. Então, aqui eu tenho corpos, né, a velocidade aumenta, chega ao solo simultaneamente. E na terceira imagem, eu estou observando o que, galera? Que as alturas são diferentes. A altura aqui, né, de um ponto para outro é maior. Então, a velocidade tende a aumentar, o movimento é acelerado. Então tá aí, né? Corpos em queda livre, mas devemos notar que em geral há outras forças atuando. Então, basicamente, corpos considerados que pode frustrar a experiência são basicamente ações do ar, né? A resistência do ar, por isso que a gente desconsidera os efeitos do ar. Então aqui é um exemplo clássico do objeto caindo no vácuo e no ar. Deixa eu voltar aqui o vídeo, a imagem. Aqui, ó. No ar, basicamente o elefante vai chegar primeiro. Voltando aqui o vídeo, ó. Ó. Voltando o vídeo, ó. No ar. No ar aqui, o elefante chega primeiro. Mas se o meio for o vácuo, os dois chegarão ao solo simultaneamente. Beleza? Deu para entender isso? Já no ar, quem chega primeiro no solo vai ser o quê? O elefante. No vácuo, os dois chegam ao solo simultaneamente. E aí, galera, eu quero que vocês entendam o seguinte. Passei aqui um pouquinho adiante, já vamos chegar nos exercícios. Já dá para chegar nos exercícios. Eu quero que vocês entendam que não é necessário eu decorar mais equações. Em si é necessário eu observar só as equações do movimento variado. E aí, naquelas equações do movimento variado, eu vou tirar a letra A e botar a letra G, porque representa a gravidade. Então, vou mostrar algumas situações aqui que são importantes. Então, aqui tem uma primeira questão que vai dizer o seguinte. Um ponto material lançado verticalmente para cima, ou seja, a velocidade inicial é diferente de zero. Atinge a uma altura. Essa altura vai ser a distância percorrida na vertical. Qual é a velocidade de lançamento? Adota a gravidade 10. Ou seja, ele falou pra gente que ele é lançado para cima, ou seja, a velocidade inicial é diferente de zero. Forneceu pra gente a altura e falou pra gente o valor da gravidade. Lembrando, no ponto mais alto, a velocidade ela é zero. Então, qual é a equação de lá do movimento variado que relaciona a velocidade e distância? Equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS. Lá, o G era a letra A, né? O ΔS permanece, que no caso vai ser a distância aí. Então, ficou no ponto mais alto, 0. No lugar da gravidade. Por que foi menos 10, professor? Porque está subindo, retardado. O ΔS aqui, que é a distância percorrida, que a altura foi 20. Então, joguei para o outro lado. V ao quadrado é igual a 400. Raiz quadrada de 400 é 20. Então, eu peguei a equação de Torricelli, troquei os valores, descobri a velocidade inicial, que é 20. Próxima questão aí. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja igual a 8. Então, desprezando as ações do ar, qual é a altura máxima para que o gato não sofra nada? Então, eu vou entender o seguinte, que essa velocidade é a velocidade dele final, isso aí, né? Velocidade final. Eu quero descobrir a altura. Primeira ideia é que eu vou entender o seguinte. Se ele foi abandonado, a velocidade inicial é 0. Eu tenho a velocidade final. Então, a questão, vou voltar aqui, pedir para nós identificarmos o valor da altura. Galera, tem duas maneiras que eu posso fazer. Posso aplicar direto, né, a equação de Torricelli, ou eu posso usar essa equação aqui, ó. Essa equação vocês conhecem.
É a equação, é a função horária da posição, lá do movimento variado. Eu quis fazer de modo diferente para você poder entender que eu posso utilizar uma outra equação também, tá? Então, S, que seria a altura final, é igual a altura inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais gravidade T ao quadrado sobre 2. E da onde sai essa equação? São basicamente daqui, galera. Por que eu peguei esse cara aqui, que é o S0, e botei 0? Se eu tenho uma régua de 30 centímetros, o primeiro marco é quanto? 0. E o último? 30. Então eu botei essa posição inicial, que seria a altura inicial, 0. E a velocidade inicial? A gente conjecturou que parte do repouso, que é da livre, 0. Da onde são esses 5 aqui? 10. 10 sobre 2, 5. Então tá aqui, ó. Você usa bastante essa equação. Beleza, vou deixar ela guardadinha. E com a função horária da velocidade, V igual a V0 mais GT. A velocidade final, 8. A inicial, 0. Gravidade, 10. Quem é o tempo? 0,8. Então vou entender o seguinte. Ele levou 0,8 segundos para atingir o chão. Então a pergunta é, qual vai ser a altura? Peguei simplesmente essa equação e no lugar da letra T coloquei 0,8. Achei quanto? 3,2. Então voltando, se você quiser utilizar a equação de Torricelli, dá certo, beleza, também pode. Eu só fiz para esse modo diferente para você perceber o seguinte. Eu não precisei decorar mais equações, eu simplesmente utilizei as equações do movimento variado, utilizando aqui. Eu só troquei a letra A, que é da aceleração, por G, né, que é a aceleração da gravidade, só isso. Então 3 está bem interessante para a gente aí. Vai dizer o seguinte. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima. Da beira da sacada de um prédio com velocidade inicial igual a 30. Então vamos entender o seguinte. Ele foi lançado para cima na beira de um prédio, a qual a velocidade inicial é igual a 10. Né? Eu falei velocidade inicial igual a 30. Então voltando, exercício 3 aí. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima da beira da sacada de um prédio com uma velocidade inicial igual a 10. Então, velocidade inicial igual a 10. Lembrando que no ponto mais alto, a velocidade é 0, o movimento é retardado. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com uma velocidade igual a 30. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar. É uma questão um pouco mais complicada, mas vocês vão ver. Então tem um prédio, ele foi lançado da beira da sacada desse prédio com velocidade igual a 10. Então ele sobe, passa por esse ponto a qual ele estava, que era a sacada, e chegou no chão com velocidade igual a 30. A pergunta é, qual é o tempo aí? Lembrando, é bom a gente ressaltar que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, tá? Mas vamos observar então aí. O que eu fiz, galera? Primeira coisa que vamos pensar. A ideia é nós calcularmos o tempo da sacada até ele atingir a altura máxima. Então, da sacada, a altura máxima que o projétil alcançará, a gente vai pensar nessa possibilidade, identificar o tempo que ele vai da sacada à altura máxima. Então, pensei o seguinte, velocidade inicial igual a 10, ponto mais alto, 0, gravidade 10. Então, identifiquei que o tempo vale quanto? 1 segundo. Então, o tempo que ele foi da sacada ao ponto mais alto, 1 segundo. Aí, agora, vou identificar o tempo da altura máxima até atingir o chão. Então, vai ficar V igual a V0 mais GT. Por que que foi menos? Estava subindo, retardado. Por que é que foi mais? Está descendo, acelerado. A velocidade final é 30, porque quando ele chega no chão a velocidade é 30, a questão falou. E no ponto mais alto, galera? No ponto mais alto é 0, galera. Porque lembrando, ele foi a 10, zerou e bateu no solo a 30. Então a velocidade inicial, 0. Gravidade 10.
Calculei aqui, o tempo foi 3 segundos. Então, entendi o seguinte, ele levou 1 segundo para atingir um ponto mais alto e 3 segundos para descer. Então, o tempo total que ele permaneceu no ar foi o quê? 4 segundos. Então, galera, basicamente é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês guardem. Queda livre, cai, acelerado. Lançamento vertical, velocidade inicial, diferente de zero. Ele, quando está subindo, o movimento é retardado. Segundo detalhe, eu tenho que entender o seguinte, que em todo o processo, o valor da aceleração é constante. Terceiro detalhe, as equações do movimento variado serão iguais do movimento vertical, né? Só teve alguns detalhes ali que nós falamos dentro do exercício. Tá bom, galera? Então, vou deixar na descrição do vídeo, vai ter um link para exercício, né? Para você poder praticar já com o gabarito, com a resolução direitinho, tá bom? Espero que vocês gostem. Dê um joinha aí, ajudem, se inscrevam no canal para que essa aula possa se estender a outras pessoas, a outros colegas, a outros amigos, a outros alunos, outros professores que nesse momento estão em quarentena e aproveitar para poder estar estudando, tá bom? Então um grande abraço para vocês, até mais, de bons estudos.